Fala aí rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje é finalmente o nosso especial de 10k que ganhou naquela votação que eu fiz umas semaninhas atrás. E o tema que ganhou foram aquelas obras com sistema de jogo parecidas com Solo Leveling. E para apresentar esse vídeo mega especial comigo vai ter umas participações aí mega especiais também, ainda aí no decorrer do vídeo. Então fica ligado aí até o final para não perder elas, porque ficou muito da hora. E eu já agradeço aqui por essas pessoinhas, sem dar muito spoiler de quem é, por estarem participando do vídeo. E também muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, senão nós não tínhamos conseguido chegar nessa marca. Mas então, sem mais enrolations, vamos começar com a obra Solo Necromancer, ou Necromante Solo, que é o novo manhwa que começou a sair esses dias pra trás aí, com o protagonista necromante com sistema de jogo. Então aqui já começamos, com o protagonista saindo do sufoco de dentro do busão, e falando que tinha que alugar um quarto aqui perto, senão não dava não. Aí um amigo dele chega atrás falando que ele era conversa fiada porque ele era um ex-sargento das forças especiais. E tirando uma ali com a cara dele também, falando que ele aguentava o treinamento pesado do exército, mas não aguentava 2 horas no busão. Mas então, continuando aqui, os caras estão no campus da universidade. Até que o amigo do Prota olha pra cima e vê alguma coisa ali no céu, mas ela logo desaparece e o Prota vai zoando ele por ele ter jogado demais de madrugada. Então eles se separam ali, o protagonista vai pra sala de aula, e já na aula, quando ele tá ali quase caindo no sono, aquela famosa dormida na aula, uma telinha de sistema aparece perguntando qual é o melhor trabalho pra se ter em um mundo pós-apocalíptico. E nessa hora vai ter um apagão na escola toda e todo mundo vai ver essa mesma tela de sistema, falando que tem 15 segundos pra escolher uma das cartas de profissões que estão flutuando aí no ar. E o povo tava todo com medo, desesperado ali de encostar nas cartas, mas faltando 8 segundos para acabar, o Prota no instinto pega uma das cartas de 5 estrelas e depois a profissão da carta é revelada, que era de Necromante, a famosa habilidade de controlar os mortos. E nesse momento, quando a tela some, os monstros começam a aparecer por todo lado. E um deles vai até a sala que o protagonista e o pessoal tava. E todo mundo tava cagando de medo, só o Prota que foi pra cima e matou o bicho na base de cadeirada, já que o gordinho ali não quis emprestar o espadão que ele ganhou da carta. E depois disso a tela de sistema começa a aparecer de novo pra ele, falando que ele ganhou 10 de gold e que o cadáver do Goblin se tornou dele. E agora ele consegue ver todos os status do bichinho. E depois que ele ativa ali a habilidade de Necromante, o Goblin se transforma em um esqueleto que fica sobre ordens do protagonista. E a partir daqui a história continua com esse protagonista descobrindo mais sobre seus poderes de Necromante e ficando cada vez mais forte junto dos seus esqueletinhos que são bem da zoeira, principalmente as reações deles. Agora Auto Hunt ou Auto Click, que seria aquele clique de jogo automático. E por aqui já começamos com o Prota e a sua namorada tendo uma discussão, e ela perguntando quando ele iria melhorar de vida e parar de trabalhar meio período em restaurantes. E o Prota ali nos argumentos fala que esse é apenas um treinamento para quando ele abrir o seu próprio negócio no futuro. E daqui discussão vem, discussão vai, e no final ele toma um pé na bunda e ainda leva um chazinho na cara. E agora já de tarde ele tá ali no bar com o seu parceiro tomando umas, enquanto ele afogava as mágoas e reclamava da vida. Mas bem nessa hora vai abrir um portal ali do lado, destruindo tudo em volta, o parceiro do Prota vai desmaiar, e nessa hora um monstro cabeça de tubarão aparece, que era aquele monstro tubarão gorila. E aí o protagonista no desespero chama o monstro por X1 mesmo, mas ele só toma uma e pau. O monstro agarra ele pela cabeça e quando ele tava ali já à beira da morte, uma tela de sistema escrito Auto Hunt aparece, pedindo pro protagonista apertar o botão iniciar. E bem nessa hora que ele ia levar uma mordidona lá do bicho, ele aperta o botão e perde todo o controle do seu corpo. Mas é aí que o corpo dele vai começar a se mexer sozinho, parecendo que outra pessoa estava controlando ele. Mas é tipo aquele negócio que eu falei lá no começo dos jogos com mira automática ou que bate automático, e é basicamente isso mesmo. O corpo do protagonista agora tem essa opção de lutar sozinho, onde ele vai mexendo automaticamente. E no final ele vai descer a porrada naquele monstro, e depois dele conseguir esse belo de um hack, o protagonista ainda ganha uma bolada de dinheiro com o cadáver daquele monstro. E vai ser aqui que ele vai decidir que vai se tornar um caçador. Então a partir daqui o manhwa acompanha o protagonista no começo treinando, puxando ferro para passar na prova e se tornar um caçador fodão aí no decorrer da obra. Agora Your Talent is Mine, ou Seu Talento é Meu, uma manhwa com uma arte bem diferenciada, mas também muito bom. Então aqui já começa com o monstrão atacando a cidade, o protagonista olhando com essa cara, até que a mão dele começa a brilhar e ele cai em algum lugar ali cheio de fita vermelha e desmaia pra baixo. E depois ele acorda na cama, tava puxando um ronco o cara, e ele tava se perguntando se ele não estaria despertando o seu talento, e se o que ele tava vendo antes fosse apenas as alucinações no processo do despertar. E agora vem falando que 100 anos atrás várias fendas espaciais se abriram acima da Terra, e delas ferozes bestas dimensionais invadiram o planeta ameaçando a sobrevivência da humanidade. Mas com a energia que veio dessas fendas dimensionais, os humanos foram estimulados a começarem a despertarem talentos, que são basicamente como poderes. E assim a humanidade
humanidade entrou na era dos talentos. E agora o protagonista vai ver qual é o talento que ele despertou, que era um talento de tiro fraco, que significava que ele estava bem ferrado aí na vida, porque assim ele não poderia se tornar um artista marcial para proteger a sua irmã no futuro. E aí ela mesmo aparece perguntando como foi a avaliação de talentos dele. E o protagonista já vai ali dando uma enroladinha, falando que deu tudo certo e ele logo iria se tornar um guerreiro marcial poderoso. Mas logo enquanto ela estava ali toda animada chamando ele para comer, ele vai começar a ver uma tela de sistema mostrando os status dela e que ela ainda tinha talentos para ser despertados. E na hora que ela pega na mão dele, vai aparecer outra tela falando que os dois talentos dela poderiam ser copiados para ele. E tava perguntando se ele gostaria de copiar o talento. Mas como o cara é gente boa, ele não vai fazer isso porque é irmã dele, porque se fosse outra pessoa só vai. E agora com o seu talento descoberto, que era copiar outros talentos, o protagonista parte para achar talentos mais poderosos para ele copiar. E no processo o cara vai ficando muito forte, também tem a parte escolar nesse manhwa. E eu já falo que esse protagonista aqui não é muito normal, o cara é muito bravo. Agora, Playstyle from Today, ou jogador a partir de hoje. Aqui começa falando que o ano é 2020. E nesse ano apareceu um portal que conectava a outras dimensões. E à medida que ele crescia, coisas estranhas começaram a acontecer pelo mundo. E os governos ali até tentaram fazer de tudo para se livrar do portal, mas no final nada adiantava contra ele. Até que vai começar a sair monstros lá de dentro do portal. E aqui foi aquela zona toda que vocês conhecem. Toda a humanidade à beira da extinção sem ter nada para fazer contra eles. Até que então um dos humanos recebeu poderes e habilidades de um ser chamado de patrocinador. E assim surgiram os famosos caçadores e a humanidade finalmente partiu para o seu contra-ataque. E esses caçadores aí recebiam habilidades mais fortes quando eles se mostravam em batalhas. E quando os patrocinadores gostavam, eles davam uma ajudinha para eles com mais habilidades. E dentre tantos caçadores, um caçador chamado Rei Demônio nasceu. E ele era capaz de controlar o fogo e um exército imortal porque ele tinha características de um jogador. Então ele era o único caçador que podia evoluir matando monstros normalmente. E depois disso, os heróis mais fortes, que se chamavam de deuses, desapareceram completamente do mundo criando o Éden. E assim os caçadores foram chamados de a nova raça da humanidade e aqueles que não faziam parte foram transformados em escravos. E nisso os caçadores dominaram o mundo. Então 100 anos se passaram e aqui conhecemos o protagonista que estava correndo até cansar. Daí ele para ali, o cara fortão que era bem maior que ele, estava dando umas aulinhas para ele. E aqui descobrimos que os pais do protagonista foram mortos por caçadores e deixaram para trás um livro proibido no mundo todo, que era a autobiografia do Rei dos Demônios, que contava todos os podres do Éden. E aqui um regente do Éden aparece que era para dar um fim no protagonista e naquele livro. E no final dessa treta toda aí, o cara ali vai conseguir salvar o protagonista à beira da morte, o cara lá tava quase matando ele. E ele começa a falar que está apostando tudo nele. E ele pergunta se o protagonista tivesse um poder ultra forte para rivalizar com os mais fortes desse mundo, ele iria mudar o mundo. E o protagonista responde que sim, e ele toma ali uma bela de uma espadada no cara, e quando ele vai perceber, ele vai estar em um outro lugar bem diferente, sem nenhum ferimento. E nessa hora já vem chegando o nosso querido Hack, e o patrocinador do Rei Demônio de 100 anos atrás presta atenção no protagonista. E daqui é só alegria, então vai ler lá que é muito top. Agora Return of the Frozen Player, ou Retorno do Jogador Congelado. E essa aqui já vai começar com o protagonista junto do seu grupo e enfrentar o boss final do andar, a Rainha Gélida. E chegando lá no ponto, só um deles podia entrar, e o protagonista ali vai ser o escolhido, já que em geral tinha fraqueza contra gelo. E assim o prota sobe as escadas para enfrentar a rainha. E chegando lá eles vão cair numa porradaria insana, até que no final o protagonista vai conseguir derrotar ela. Mas na hora aparece uma tela de sistema falando que o corpo dele está absorvendo o poder da Rainha Gélida, e assim ele vai entrar em estado de hibernação. E agora já se passaram 25 anos, o protagonista e o seu grupo estão dentro de um museu congelados com um monte de gente olhando, sendo exposição dos heróis que derrotaram a rainha 25 anos atrás. Mas bem nessa hora o gelo que cobriu o protagonista vai se quebrar, a hibernação terminou e ele absorveu ali todo o poder da rainha. E depois disso tudo, ele vai descobrir que a Rainha Gélida não foi o último boss como geral estava achando naquele tempo, e que a torre tem vários andares, e em 25 anos a humanidade só conseguiu completar o segundo andar, sendo que o protagonista e o seu grupo levaram o outro em 5 anos. E agora que o prota tá de volta, ele descobre que pode descongelar os seus amigos, mas para isso ele vai precisar ali de um certo nível no poder de gelo da rainha. Mas de resto, vai acompanhar o protagonista recuperando toda a sua força, e a partir daqui ele vai completar aí os próximos andares da torre até conseguir descongelar os seus companheiros. Agora solo max level newbie ou novato level máximo sozinho. E aqui já começa falando do jogo de merda, e esse é o jogo de realidade virtual Torre dos Testes. E assim que ele foi lançado, muitos jogadores coreanos partiram para conquistar o jogo antes mesmo do tempo ali que
que os desenvolvedores achavam que levaria. E assim eles partiram para a conquista e continuaram aí por 365 dias sem comer ou dormir. E nessa vibe aí se passaram 3 anos. E aí as pessoas começaram a perceber que esse jogo era na verdade impossível e que a maioria dos estágios finais era praticamente incompletável também. E assim a galera foi tudo dropando o jogo, quase falindo ele. E depois disso só sobrou os sádicos ainda que não desistiram do jogo, e o protagonista é um deles. E agora mostra ele conquistando o último andar, sendo a primeira pessoa a ter concluído a Torre dos Testes depois de 11 anos jogando e 11 anos do lançamento. E quando o protagonista vai deslogar, aparece uma mensagem de atualização daqui 12 horas. E quando se passar essas 12 horas aí, ele foi upar ali o vídeo de conclusão pro YouTube, de conclusão ali do tutorial ali do negócio lá dos testes lá, já que ele concluiu toda a torre. Mas bem nessa hora ele vai ali no YouTube e vai aparecer uma live falando que a torre de testes virou realidade. E nisso já começa a aparecer a tela de sistema falando pra galera concluir o próximo andar antes de 90 dias. E se eles falharem nisso, a humanidade será destruída. E daqui a história acompanha o nosso protagonista, o único jogador que completou o jogo, ficando cada vez mais forte, agora não no jogo, sim na realidade, com o sistema de jogo e tudo mais. Salve pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinho, também youtuber de mangás e etc. E hoje eu vou estar aqui no canal do meu parceiro Slast, que chegou aos 10k. Parabéns Slast. Pra recomendar uma obra bem maneira no estilo Soul Level. Rise from the Rubble, talvez uma das melhores obras feitas pelos chineses. Bom, no mundo do manhwa 8 anos atrás houve um surto de monstros que ficou conhecido em todo mundo por o grande desastre. Nisso o pai do prota, que era um oficial de comando em uma das cidades, acabou sendo preso e acusado de abandonar o posto dele, deixando a população indefesa contra os monstros. Agora no presente a gente vai acompanhar as Wolfang, conhecido como o guerreiro mais fraco do Starfall Warrior, que eu acho que é a guilda dali, tá ligado? O protagonista em si é um pacote perfeito para quem quer testar o seu bullying. Um filho de traidor e um guerreiro que mesmo despertando há 3 anos, continua na base sem evoluir nada, velho. Sem evoluir de maneira nenhuma. Por conta disso ele foi expulso da escola, não conseguiu arranjar emprego e mesmo quando ele queria ajudar alguém doando sangue, ele era rejeitado. Tudo por conta de ser o filho do traidor. Porém pro Proto, seu pai nunca foi assim. Para ele, o seu pai foi alguém que definitivamente arriscou sua vida por muitos e fez várias contribuições pro país. Alguma coisa estava errado por ali, velho. Talvez ele tenha sido falsamente acusado. Vai que. Desesperado, o protagonista arranja o trabalho de mercenário, já que mesmo que ele fosse o rank F, ele ainda iria precisar de dinheiro para sobreviver. Mas é aí que no meio de uma missão com uma galera um pouco mais forte, o negócio começa a ficar maneiro. Tanto o Prota quanto o atual líder da party são traídos e atacados pelos outros. Isso porque a mina era de uma família importante e o tio dela ali, que também fazia parte do grupo, provavelmente queria se tornar o novo herdeiro da família. Com isso, o Prota e o Waifu ficam encurralados. De um lado, explosão para todo lado, do outro monstros que não paravam de vir. Sem ter o que fazer, ambos se viram e começam a correr, fazendo o máximo para ir lutando contra os monstros um de cada vez. Porém, por causa da explosão, a quantidade dos bichão ali era muito exagerada, velho, fazendo a mina desmaiar e o Prota levar um golpe bem no meio do peito. Mas é aí que o colar do Prota, que era meio que uma herança de sua mãe, começa a ativar. Sistema Deus da Guerra. Um sistema normal, como a gente já está acostumado, que de acordo com as quests barra missão que o protagonista cumpre, ele vai fortalecendo o corpo do nosso protagonista. Com isso, o Prota começa a ficar bem apelão, velho. O hack baixou ali naquele momento e ele começa a cortar os bichos como se fosse carne, velho. Enquanto ainda defendia a jovem Waifu ali atrás. No fim, o Prota derrota geral dos monstros ali e segue em frente na sua jornada, salvando a mina e pegando como objetivo chegar ao topo. Tudo isso para limpar qualquer acusação falsa em cima do seu pai. Que provavelmente tem mesmo, velho. Tem um vilão ali que é... E é basicamente isso. Tenho certeza que vocês vão gostar da obra, mas só pra confirmar? Só pra confirmar mesmo? Deixa o like aí no vídeo do Mano Slast. Agora, segundo o Life Hunker, aqui vamos estar acompanhando a história desse protagonista, Caim. Ele vivia com seu irmão gêmeo e a sua família, até que numa vida feliz. Mas na noite pro dia, o seu irmão acabou sumindo e ele faz de tudo para estar encontrando ele. Mas depois de um longo tempo, tipo 5 anos, o seu irmão acabou voltando para sua casa morto. Caim encontra no antigo relógio a resposta para o desaparecimento repetido do seu irmão há 5 anos atrás. Agora, sabendo a verdade, Caim parte em direção à Torre dos Deuses do Sol. Nessa torre que ele acabou de estar entrando, ele vai estar fazendo o seu máximo para estar lutando e sobrevivendo com qualquer tipo de inimigos que irá aparecer em sua frente. E após Caim passar no tutorial com o figurante que ele acabou encontrando no caminho e quase eliminou esse figurante, ele acaba indo até esse salão branco, aonde é ali que descobrimos que esse figurante aí foi meio que traído por sua equipe e salvo por nosso protagonista. Ali Caim andando para estar indo para o próximo nível de sua torre, uns figurantes acabam aparecendo e bem, aqueles figurantes ali acabam tentando tirar vantagem de nosso protagonista. E claro, tentam chamar o nosso Caim para um x1. E como todos os figurantes são bem feitos para estar levando uma bela surra no começo de um webtoon, o nosso protagonista acaba aceitando aquele x1. E ali, sem dificuldades nenhuma, ele acaba lutando com aquilo e derrotando aqueles figurantes.
até que rápido. E ao finalizar aquela luta sua ali, ele vai estar subindo para o próximo nível de sua torre, aonde que ele ali vai estar subindo em um nível até que incrível na torre. E no caminho de estar subindo a torre ali, ele vai estar encontrando configurantes e com monstros que vão estar aparecendo em sua frente. Mas como ele tem o objetivo de estar fazendo sua vingança, ele vai estar eliminando qualquer tipo de inimigos e obstáculos que irão aparecer em sua frente. Mas no caminho ele também vai estar encontrando aliados que no futuro ele vai poder estar usando para estar conseguindo a sua vingança. E num futuro próximo aí, Caim vai estar conseguindo um dragão que o seu outro irmão conseguiu. Ali ele vai conseguir respostas que ainda ele não descobriu. E não só isso, ele vai estar conseguindo uma habilidade meio que parecido com um moleque chamado Sun Jiao. E com essa habilidade que é parecida com o Sun Jiao, ele vai estar fazendo vários exércitos. E os principais são os mais fortes. E agora que o nosso protagonista Caim iniciou a sua nova aventura de estar conseguindo uma vingança contra aquele que matou o seu irmão, eu vou ter que já estar deixando o resto para quem não leu. Salve galera, aqui quem fala é o Davi. Como eu não sei falar o nome original desse manhwa, eu vou falar seu nome traduzido para português, que é Eu sou o único amado pelas constelações. A história começa explicando que o ano é de 2021, e nesse ano a primeira torre apareceu nos arredores de Praga. Só que um ano depois disso, o resto do mundo, exceto as 5 perderam a luz, restando apenas a destruição de todo o mundo. E nesse momento a torre brilhou sua luz da bondade, uma torre espaçosa que seria a única salvação de toda a humanidade da extinção. E a torre que apareceu em Seul não foi exceção, ela se tornou a única zona de sobrevivência do mundo, ou seja, a própria torre se tornou o mundo. E a única coisa que poderia explicar tudo isso que aconteceu seria o topo da torre, e por causa disso as pessoas começaram a escalar a torre passando andar por andar. E para aqueles que escalavam nos mais altos níveis da torre, além da fama e fortuna, eles também foram gravados no top da torre como constelações, que são as pessoas mais próximas de descobrirem os segredos da torre. E assim se passaram 36 anos. Eu mostro o protagonista, que é esse cara aí, lutando contra o boss do andar 89. Ele já estava no chão sem força para lutar depois que todo o seu time foi dizimado pelo boss Cobra. Então, usando as suas últimas forças, ele parte para cima. E aí ele encontra seu fim. E quando ele recobra a consciência, ele vai estar em um lugar com 2 pessoas que ele não consegue ver porque tá tudo preto. Eles estão dando uma surra no Prota por ter morrido daquele jeito, sendo que tinha um jeito de derrotar o boss. E depois que o efeito pós-morte passa, descobrimos que essas 2 pessoas na verdade também são o protagonista. Para ser mais exato, eles são os que morreram no passado antes dele. E aí eles explicam que eles têm a habilidade de regressão, que é ativada sempre que eles morrem. E por causa do corpo amaldiçoado, eles perdem a memória toda vez que regride. E não importa o sucesso ou realização que eles têm no mundo, ele sempre vai esquecer tudo ao regredir para quando ele tinha 20 anos sem nenhum poder. E juntando todos ali, já deve ter quase 10 deles que morreram. E a maioria já foram pessoas super poderosas e importantes, enquanto estavam vivas. Então tudo começa de novo, a regressão é ativada e o corpo do protagonista volta por seu eu de 20 anos sem memória. Enquanto os outros protas só podiam ficar observando. Só que dessa vez vai ser diferente. Logo vai vir aquele hack da hora, que vai ser uma habilidade de 4º nível, a reminiscência, que pode resolver as coisas do presente com a experiência do passado. E desse jeito ele vai poder usar as experiências das suas outras vidas fodonas ou não, que estão lá naquele espaço observando ele. E daqui a história continua. Se ficou curioso, dá uma olhadinha lá. Olá cultivadores, aqui é o Vieira, para quem não me conhece, Otaku Vieira, e é uma honra estar aqui nesse especial para falar dessas obras magníficas que o Slat escolheu para vocês. Obras semelhantes a Solo Leveling. A obra que eu fiquei responsável por apresentar é The Bridge of Evolution, ou a Lâmina da Evolução, ou até mesmo mais conhecido como Solo Leveling da China, Xingling. A nossa obra começa com o protagonista na frente de um boss com seu grupo todo esfarelado, todo derrotado, não sobrou ninguém. Mas a nossa obra não começa aqui. Horas antes disso tudo acontecer, quando o protagonista estava no salão da guilda, ainda escolhendo as missões que ele queria fazer, tinha até um pessoal olhando para ele e falando mal, porque ele é um healer fraco e rejeitado por geral, não conseguiria curar nem o ferimento de uma mosca. Mas nessa hora chega aí seus 2 melhores amigos, perguntando se ele queria se juntar a eles para completar uma dungeon de nível normal, já que não seria nada difícil e eles conseguiriam facilmente. E no final o protagonista aceita e eles vão até a dungeon de nível normal com capacidade para 10 pessoas, 9 finados e observações desconhecidas, algo a mais vai ter lá. E lá dentro eles vão conseguir derrotar todos os monstros,
mas quando eles estavam quase indo embora, vai vir um barulho lá de trás e assim eles vão dar de cara com o chefão secreto. Se lascaram. O figurante do machado, se achando, vai para cima desse boss, falando pro pessoal: confia no pai, olha as habilidades, vou matar esse boss facilmente. Mas ele só toma uma e vai de base. Depois, essa mina aqui vai usar a habilidade análise no boss e vai descobrir que o bicho era muito forte. Além de ter 32k de vida, ele tinha outros atributos 10 vezes maiores que os dos outros boys. O bicho era cabuloso. E assim mesmo, com todo mundo se cagando de medo, a batalha vai começar até o final, que foi aquela situação do começo, onde o protagonista estava sozinho com todo o seu grupo derrotado. E nessa hora, ele decide que vai morrer ali, como um pedaço de merda. Então ele pega a espada e parte para cima do chefão, falando que vai levar ele para a morte junto com ele. E aqui ele acerta uma bela de uma espadada e também toma uma bem no bucho, fazendo uma explosão. E quando ele percebe, ele já vai estar em um lugar todo branco, sem nenhum machucado e com uma tela de sistema, falando que ele acabou de completar a conquista, o último sacerdote, que era completar a dungeon, matar o chefe secreto, ter a classe healer e também ter todos os companheiros mortos, bem específico. E ele já ganha uma adaga muito top. E a partir daqui a história vai continuar com o protagonista ganhando cada vez mais hack e ficando muito overpower e muito dark. Mas então, pessoal, essas foram as recomendações de hoje, espero que tenham curtido e mais uma vez muito obrigado pela gente ter chegado nessa marca de 10 mil inscritos. E também um obrigadão pra todo mundo que participou do vídeo, o canal de todo mundo vai estar aí na descrição, então passa lá que é só conteúdo top por lá. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, se curtiram deixa aquele like, abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.